sou Elton Simões Gomes. Oi, eu sou Diogo Cortiz e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. E hoje a gente está emaranhado, entrelaçado, quânticos, morto e vivo ao mesmo tempo. Não entendeu nada? Não tem problema, afinal a conversa de hoje está longe de ser algo binário. Mas essa vai ser a última piada infame que eu faço no programa inteiro, ainda que ela seja bastante apropriada, porque hoje o assunto é computação quântica. E se você sabe alguma coisa a respeito, senta que vai dar para entender um pouco melhor. E se não sabe nada, hoje é a hora de entender, porque a gente está com a Ana Paula Apel, que é engenheira de inteligência artificial da IBM e também embaixadora de computação quântica da empresa. Muito obrigada pelo seu tempo, Ana Paula. Eu que agradeço o convite, obrigada por me receberem aqui. Vai ser um prazer falar um pouquinho com vocês desse assunto tão intrigante. Antes de a gente começar esse papo, que eu também acho que vai ser intrigante, um pequeno aviso. Para quem só ouve a gente nas plataformas de áudio, saibam que a gente também está ao vivo em a cores no YouTube, toda terça-feira, às 3 horas, lá no canal UOL. Bora pro papo, Diogo? Bora. Ana, a primeira pergunta que surge pra gente é qual é a necessidade de a gente ter computador quântico se a gente já tem um computador lá em casa que funciona de um jeito bonitinho, eu ligo, ele funciona, eu uso o mouse e tá tudo certo. Pra que computação quântica? Porque, então vamos lá. A computação quântica nasceu porque teve um cara, né, o Richard Feynman, que ele escreveu um artigo em 1982 e ele falou assim, olha, a natureza, ela não é binária. Eu não consigo simular a natureza nos computadores que existiam naquela época, que eram os computadores clássicos, né? Porque apesar dos nossos computadores terem evoluídos, né? Todo mundo agora querer usar uma GPU, um smartphone, mas eles, no fundo, né? Como eu brinco, no frigir dos ovos, lá no chipzinho, vai ser tudo virar o tal do Matrix, vai virar tudo 0 e 1, né? Mas o Richard Feynman falou assim, olha, para eu realmente simular isso da maneira correta, eu não consigo usar esse computador. Porque eu preciso de um computador que realmente simule as propriedades da mecânica quântica. Né? E aí, na verdade, ele que brotou a sementinha que precisaria de um computador quântico, né? Um computador que conseguisse mimicar essas propriedades de uma maneira mais realística. E aí, na verdade, a partir dessa época, né, todo mundo não, né? Alguns pesquisadores começaram a pensar por que não ter um computador quântico, né? Então, um computador que pense diferente. E, assim, qual que é a grande diferença entre a computação quântica e a computação clássica, assim? A gente costuma dizer, né, a gente vai muito por esse não é binária, né? Então, eu gosto de dar um exemplo, né? Então, imagina a luz tradicional, a luz que todo mundo tem em casa, você só acende e apaga. Na computação quântica, é como se a sua luz fosse aquela luz que tem aquele botãozinho, né? Que você vai deixando mais claro, mais escuro. Você consegue ter um meio termo. Porque, na verdade, quando a gente está falando de computação quântica, a gente está falando de um computador que tem uma partícula. Um átomo, um elétron, um fóton. E aí, na verdade, essa partícula, ela tem os eixos, né? Então, vamos pensar no ambiente 3D aqui, né? A gente tem o X, o Y e o Z. Então, é como se você rotacionasse. Na computação binária, você está ou nos um dos polos, mas na computação quântica não, né? Você pode estar, pensa numa esfera, por exemplo, no globo terrestre, e você pode estar em qualquer ponto dessa esfera. Você vai estar, né, num X, num Y e num Z, num ponto. Então, é como se você estivesse nesse meio do caminho. Por isso que a gente fala que, às vezes, a gente está em 0 e 1 ao mesmo tempo. Porque se a gente estiver no meio, a gente está na sobreposição. A gente não está nem no Polo Norte, nem no Polo Sul. A gente está em algum lugar no meio. Ou seja, a gente está entre 0 e 1, pensando que esses polos, né, são 0 e o 1, né? O Polo Norte e o Polo Sul. Aproveitando que ela falou de 0 e 1, eu vou pedir para ela explicar a sua piada ruim. De estar morto e vivo ao mesmo tempo. Tem uma relação com essa ideia do gato do Schrödinger, que ele fica morto e vivo ao mesmo tempo, que é o 0 e 1. É que, na verdade, assim, esse exemplo não é um dos melhores exemplos. Até porque eu gosto muito de gato e eu detestaria ver um gato vivo e morto ao mesmo tempo. É que, na verdade, na época, ele quis usar essa história do gato como uma provocação, né? Uhum. Então, do tipo, o gato na caixa. Mas quando a gente fala esse do vivo e morto ao mesmo tempo, é realmente esse estado de sobreposição, né? É como se eu tivesse em 2 lugares ao mesmo tempo. Então a gente tenta trazer para isso. No fundo, não é muito isso que acontece. O que acontece é que a computação quântica, então imagina que você tem uma moeda que tem cara ou coroa.
Na computação clássica, você consegue saber a hora que você pegou a moeda na sua mão, então se ela está em cara ou coroa, você jogou para cima e você vai ver o estado final dela, cara ou coroa, tá? Na computação quântica, é como se você conseguisse enxergar a moeda rotacionando. Então, a moeda, se em alguma hora, né, quem sabe rotacionar bem a moeda, que não é o meu caso, e a moeda está rodando lá, ela está em cara e coroa ao mesmo tempo, né? Se você estiver olhando a moeda, você vai ver ela em cara ou coroa. Então, é como se eu conseguisse parar aquela moeda num estado cara ou coroa, né? Ou mais para cara ou mais para coroa. E como se eu conseguisse, então, enxergar esses estados ao mesmo tempo, né? Então, na computação quântica, por eu tratar, né, de um átomo, eu consigo colocar ele em diversos, né, em manipular os estados desse átomo, e por isso que tem essa história do vivo ou morto, né? Então, e aí tem um outro ponto nessa história que é o seguinte: todo sistema, né, quando eu meço, eu interfiro no sistema. Então, a história do gato se eu abrir a caixa, eu vou alterar o estado do gato. Né? Eu gosto de brincar. Você gosta de tomar cerveja? Opa! Se você põe uma cerveja para gelar e alguém fica abrindo a geladeira toda hora, o que você fala? Eu expulso essa pessoa da minha casa. Então, porque ela está mexendo no sistema, ela está interferindo no sistema, então ela não está deixando a sua cerveja gelar. Então é isso, o computador quântico, na verdade, ele quer manipular o spin, mas a hora que eu for medir o resultado, eu estrago aquele resultado, porque eu interferi no sistema. Então, assim, a gente pode continuar esse papo, mas eu tenho vários desafios aí no meio, porque eu estou manipulando, né, uma partícula e tudo mais, e eu tenho que controlar ela nesses estados que eu quero pôr. A gente já vai falar sobre os desafios, né? Mas eu acho que o Diogo tem uma pergunta. Tenho, que é o seguinte, a gente está falando dos desafios, mas quais são as principais vantagens em relação à computação tradicional? Então, pegando a computação quântica, quais são as vantagens? Porque a gente escuta muito falar, né, do poder de processamento, da velocidade, mas assim... O que está errado. Então, exatamente. Porque assim... Também não é todos os problemas que a gente vai resolver com a computação quântica. Né? Então, porque muita gente vende... Né, essa promessa, quando a computação chegar, a computação quântica chegar para valer, a gente resolve todos os problemas, né? Então eu queria escutar mais de você sobre isso. Na verdade, vamos lá. Primeiro que o computador quântico ele não é mais rápido, né? Pelo contrário, ele é mais lento em termos de clock, né? Que é o que a gente mede o computador. Ele é mais lento. Atualmente, ele não é mais potente do que os computadores clássicos, né? Então, eu sei que o Diogo adora falar de IA, principalmente IA generativa. Então, ninguém vai rodar um LLM, uma IA generativa num computador quântico. Não ainda. Pode ser que a gente venha a rodar, mas não no momento que está hoje. A ideia do computador quântico é que, como ele resolve esses problemas diferentemente, né? Então, ele tem uma maneira de pensar diferente, usando essas propriedades da computação quântica, da mecânica quântica, sobreposição, entrelaçamento e interferência, alguns problemas que hoje a gente não consegue resolver direito no computador clássico, vamos pegar por exemplo, logística, rota. Tudo bem, todo mundo vai falar, o Waze funciona. Funciona, mas a gente tem que dar algumas dicas para o computador para ajudar a resolver esses problemas. Né? O que a gente chama de heurísticas, né? Então, a gente dá, né, por exemplo, né, computar portfólio, né? Quais os grupos de ações que eu devo comprar. Eu não consigo computar todas as possibilidades. Então, a ideia é como o computador quântico ele consegue enxergar esses vários estados ao mesmo tempo. Problemas que são combinatoriais, eu vou conseguir resolver de uma maneira mais fácil nesse computador. Ou seja, a promessa é que ele vai conseguir resolver problemas que hoje na computação nós chamamos de problemas intratáveis, né? Ou que a gente não consegue resolver no que a gente chama num tempo polinomial. Quem não lembra de um polinômio ali é aquela equaçãozinha onde eu tenho x elevado a alguma coisa, né? Quando esse elevado a alguma coisa cresce muito, fica muito difícil para o computador resolver, né? Ou seja, vai dar para resolver as chances do Corinthians não ser rebaixado. Será que tem solução? Você é corintiano, né? Eu já saí dessa conversa mais triste. Você é corintiano, né? Eu não tô nem meio triste, nem meio feliz. Eu tô só triste. Mas acho que é importante trazer esse ponto, porque é isso, né? Desmistificar, né? Porque Exato. todo mundo vende computação quântica. Todo mundo não. Pessoas que nem são da área de computação quântica. Isso que é o mais interessante, né? São pessoas, gurus de tecnologia, que vendem a computação quântica como a grande solução, sendo que ela é muito útil,
Mas para casos específicos, Para né? os problemas específicos. Então, a ideia é que ela realmente e que ela não vá substituir o nosso computador. A ideia é que eles vão trabalhar junto. Aliás, hoje a computação quântica é totalmente dependente, porque os nossos dados são clássicos. Né? Os nossos dados não são quânticos. Nós vamos ter que transformar e nós vamos depois ter que pós-processar esse resultado num computador tradicional. Então, a ideia é que a computação quântica ela não vá substituir, ela vá trabalhar junto. Né? Ela só resolve, né, um problema, um pedaço de um problema de uma maneira diferente. Qual?